sejam bem-vindos a mais um Cardscast. E hoje aqui o assunto vai ser muito importante para você, empresário, que acha que a sua empresa talvez não valha nada. Olha só como vai ser importante esse assunto hoje. Nós estamos com uma empresa que é especialista em fusões e aquisições. E nesse... Qual o capítulo já? O nosso... 10º capítulo. Décimo episódio. Cardscast, segunda temporada com tudo. 2026 vai ter muita coisa aí pela frente. Bacana. E hoje nós estamos com um convidado especial aqui, Rafael, da empresa Valori, para falar realmente desse assunto tão importante para empresários que querem realmente ver se é importante analisar o quanto vale o seu negócio. E se, mesmo eu não querendo vender, será que vale a pena eu ter isso em mãos? E tem muito empresário que talvez nem tenha ideia do quanto vale a empresa dele, né? Então é importante que nesse episódio a gente vai tentar passar de alguma forma e tentar alertar o empresário de que precisa, né? A gente vai aprender hoje, vamos ter uma aula. Como todo Cardscast é uma aula, para a gente também vai ser. Show. Então, eu quero passar a palavra para que você possa se apresentar, meu amigo. Legal. Obrigado, tá, pelo seu tempo aí em estar contribuindo com o nosso ecossistema também aqui. Boa. Por favor, Rafael. Boa, obrigado, Fernando. Obrigado, Augusto. E você que nos acompanha e quer saber mais sobre valuation, fusões e aquisições, fica com a gente até o final, porque tem bastante conteúdo legal. Bacana. Rafael, vocês são uma empresa que estão localizados em Ribeirão Preto? Na verdade, a gente atende o Brasil todo. Nós temos unidades de negócio em São Paulo, Campinas, Goiânia e Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é onde tudo começou, na verdade. Em função de um MBA dos nossos sócios fundadores, o Jaziel e o Orivaldo, tiveram contato com esse assunto de valuation e falaram, uau, os empresários precisam ter acesso a isso, né? E sempre isso já há 16 anos fazendo, né? Então, quer dizer, um assunto que é relativamente cheio de paradigmas, né? Mas a minha marca vale como, e meus ativos, e meu estoque, onde eu coloco isso, como valorizar e como usar. Só vou usar quando vender a empresa, quando alguém se interessar, não. Como é que eu faço esse cálculo? Exatamente. Né? Que conta é essa, né? É o contador que me ajuda? É o controller que me ajuda? É meu diretor financeiro que me ajuda? E aí, depois disso nós fomos estruturando serviços especializados. Né? Então, principalmente relacionados a conectar boas empresas com oportunidades de mercado. Fusões e aquisições na essência. Bacana. Rafael, deixa eu começar a entender aqui. Hoje, o modelo de empresas que vocês normalmente vão fazer uma avaliação, existe um nicho específico? Qualquer tipo de empresa? Como é que vocês hoje trabalham? Boa. Veja, a metodologia é aplicável para todas as empresas. Desde uma empresa que está no Simples Nacional até que está no lucro real, as empresas que estão ali iniciando, então existe um método específico para startup, por exemplo, e você pode estar fazendo um valuation, por exemplo, para organizar uma viabilidade de uma empresa que está fazendo uma preparação para abertura de capital, para vocês verem aqui, né, a elasticidade do tema. Né? Então, na Valori nós atendemos a todos os tipos de empresa, todos os setores. Nós batemos a marca de mais de 1.000 projetos realizados nesses 16 anos. Então a nossa base hoje permite, por exemplo, para vocês terem uma ideia, quando encontra uma empresa, um clube de futebol, só para citar alguns exemplos bem... Alta, né? A exatamente. Dos clubes Então, da SAF. Exatamente. Você pega um clube de futebol que tem um perfil totalmente específico de arrecadação, de custos, etc., de compromissos. Você pega uma indústria de transformação, ou você pega uma empresa de alocação de mão de obra. Veja, são 3 perfis diferentes. As metodologias conversam com todos os setores e nós atendemos a todos os perfis. Legal. Bom, existem alguns modelos que a gente acaba discutindo muito, desde quando falando de startup, compra e venda, M&A. Cara, valuation, M&A, equity. Né? Vocês hoje são especialistas em fazer com que o empresário entenda o que é cada modelo e qual o melhor momento para cada um deles. Perfeito. São 3 conceitos complementares aqui, né? Você falou do valuation, você falou de fusões e aquisições e você falou do equity. Na verdade é o seguinte, uma provocação que a gente sempre gosta de fazer nos nossos clientes e nos nossos amigos. E aqui vale um destaque para o papel do contador. A gente entende que o contador é uma figura muito fundamental na história, mas não no passado, pensar para o futuro dos negócios. E aí, até parafraseando o Flávio Augusto, né, e para citar o equity, ele diz, né, o lucro ele é gorjeta, como se fosse uma gorjeta.
Onde está a grande sacada? O empresário que consegue olhar para o equity. E só funciona ele olhar para o equity se ele tiver entendimento de quanto vale o negócio, o enterprise value, ou quanto vale o negócio, para entender quanto vale as suas cotas. Então, mas espera aí, Rafael, para que isso? Porque existem 3 caminhos para toda empresa. Ou ela vai passar por um processo de sucessão periódico, porque a primeira geração passa para alguém, ou ela vai quebrar em algum momento, ou ela vai ser vendida em algum momento. Então, se vai passar um processo de sucessão, entender a estrutura do equity, você consegue estruturar profissionalmente. Falir, a gente não quer que isso aconteça de jeito nenhum. E ela, sendo bem estruturada, ela vai ser vendida. Então, é urgente que se traga esse conceito, se traga essa provocação no jogo do equity e ao nosso dia a dia. E sempre aliado do contador, que é essa figura que, no passado, era aquela que se preocupava com as obrigações acessórias. Com a chegada do BPO, a tecnologia acabou tirando um pouco a carga, e aí aquele que se diferencia, aquele que se aproxima do empresário e fala, vamos conversar a respeito de valuation e preparar a sua empresa para receber um investimento, para receber oportunidade de mercado, fazer combinações de negócio, se associar com algum concorrente, por que não, ou com alguém da própria esteira, fornecedor. Então, são algumas alternativas que a gente conecta no dia a dia. Bacana. E deixa eu começar com uma pergunta aqui. O empresário hoje, mesmo ele não querendo vender sua empresa, é importante ele ter um valuation do seu negócio? Boa. Ô, Fernando e Augusto, eu vou ser sincero com vocês. Essa minha resposta poderia ser clichê, com 100% de interesse de falar vender valuation para o empresário. Mas o valuation, ele é meio, ele não é fim, nunca ele é fim. Sobretudo, ele é um meio fundamental. Vou dar um exemplo. Todo empresário está preocupado em olhar para o crescimento de sua receita, sim ou não? Perfeito. O tempo todo. Que estratégia eu vou usar no marketing, que agora eu preciso ir para o digital, eu preciso ir colocar o e-commerce, eu preciso conversar com o mundo novo. Crescimento de receita. Daqui a pouco vai ter uma pressão em função do lucro operacional e para poder então começar a olhar se vai sobrar para que eu possa ter uma distribuição de lucro. É assim que é a vida do dia a dia do empresário. Se ele começa a entender que existe um indicador que é como se fosse uma grande árvore dos KPIs da vida. Você tem lá crescimento de faturamento, mensuração de inadimplência, o EBITDA, que é um cara que é fundamental, a variação do EBITDA, é uma salada de indicadores. Se você constrói o valuation, ele aponta para o resumo da performance do negócio em um único valor. E aí vem o pulo do gato para a sua pergunta, né? Por que fazer e não no momento só de vender? Porque se você faz o valuation na data V0 agora, estamos aqui no primeiro tri, faz agora. E aí você tem a seguinte situação. Poxa vida, só deu isso a minha empresa? Eu achei que valia mais. Isso é comum. Entendi. Onde estão os gargalos ou onde estão as oportunidades para eu valer mais? E aí fica um diagnóstico muito estratégico que, inclusive, nós temos um trabalho chamado gestão baseada em valor. Que é para quê? Com 3 grandes ações que você faça em 12 meses, apontando para um valuation meta. Ou seja, eu saio de um valuation de 100 dinheiros e eu quero buscar 112, eu quero buscar 108. Como que eu faço para chegar lá? Então, cadê o assunto venda aí? Estamos falando 100% de performance de gestão. Ou seja, existe uma estratégia a qual eu posso construir V0 agora. Imagine 1 milhão, mas, por exemplo, daqui 12 meses eu querer chegar em 5 milhões, por exemplo. E vocês ajudam nessa estruturação também, buscar esse resultado. Exatamente isso. Me fala uma coisa, mesmo nicho, eles podem ter uma combinação de valuation, estratégias de análise de valuation diferente, ou basicamente é a mesma metodologia? Exemplo, contabilidade. Boa. Né? Eu vejo alguns modelos aí que eu não concordo, né? Eu vejo a galera fazendo negociações de contabilidade em cima de faturamento bruto e mais nenhum indicador. Eu falo, cara, que loucura, sim, cara. Como é que é isso? Boa. Dá para colocar nessa mesma esteira escritório de advocacia, contabilidade, arquitetura e uma consultoria. Capital intelectual. Quais são os ativos de uma empresa? Nós viemos da Revolução Industrial para cá, e tudo que fala de inovação e tudo que fala de intangível ainda é um bicho estranho para todo mundo. A empresa vale, todo negócio é assim. Esse é o entendimento universal.
Todo negócio vale aquilo que ele é capaz de gerar no futuro. Alguém que já gerou e tem uma lembrança histórica, tem lembrança histórica, não tem performance atual e não tem projeção. Então, quer dizer, nós precisamos entender, e foi muito legal a sua pergunta, que você falou de metodologia. A metodologia mais reconhecida no mundo todo chama-se fluxo de caixa descontado. E o que é esse cara? É olhar o que história essa empresa contou até aqui, nos anos próximos, como ela está hoje e como ela pode estar daqui a 3, 5, 7 anos. E aí é interessante dizer, uma empresa como um negócio de contabilidade, ele construiu um lastro que está 100% relacionado a uma carteira de clientes, que é um valor, um ativo fundamental para ele. Onde moram as questões aqui que acabam dando algum tipo de conflito? Veja, um escritório de contabilidade ou tantos outros exemplos que eu disse, que o capital intelectual não é um ativo tangível, que é o mais relevante, o que acaba acontecendo? Precisa ter profissionalismo. Porque como que você avalia uma empresa, por exemplo, que só existe aquela carteira de clientes em função do relacionamento do fundador? Se o fundador deixar de existir, por exemplo, todo mundo pode sair. Essa empresa passa a valer o quê? Justamente. Não funciona. Então, por isso que essa cultura e essa conversa ela é válida. Né? Então, Rafael, mas então me dá uma dica aí de o que fazer. Precisa ter contrato, precisa ter lastro, previsibilidade. Né? Os clientes precisam acreditar na sua entrega e não só na dependência do próprio fundador. Aqui é um exemplo. Então, metodologia. Sim, a mesma metodologia entrega para o perfil de negócio que você comentou. Mas aí essa metodologia vai caber, por exemplo, uma análise, ela cabe, por exemplo, eu fazer uma investigação com o cliente final, para eu entender realmente como é que é a relação dele com a contabilidade? Seria isso? Deixa eu granular só um detalhe. Boa. Isso seria também um indicador? Boa. Tem a ver com isso. Quando você vai analisar uma empresa para avaliá-la, seja qual for o perfil, você tem que entender o que ela faz. Desde uma empresa de distribuição de alimentos. Ok, uma distribuição de alimentos. Ela chega em qual cliente? São restaurantes. O que ela vende? Ela distribui um tipo de sal que faz mal para a saúde. A forma com que a Valor faz os estudos. A gente vai nessa cadeia inteira, porque só funciona eu entender se essa empresa vai ser saudável para o futuro, vai continuar crescendo, se eu entender isso. Se há uma tendência, por exemplo, de queda de consumo de gordura, estamos falando agora o tempo todo do mercado fitness, do mercado do wellness, que está pungente. Poxa vida, quando eu for prospectar e entender as premissas de crescimento desse negócio, eu preciso ponderar isso. Então, entende? Eu dei o exemplo da distribuição, mas é a mesma coisa com empresas de serviços. Esse serviço, ele é perene? Agora eu só trabalho manual. Eu não tenho... O que eu tenho aqui, os meus softwares não entregam gestão para o meu cliente. Pega um escritório de contabilidade que não se atualizou. Não é a mesma coisa de um escritório que está com a tecnologia entregando que os relatórios sejam automáticos, que as informações sejam mais rápidas. É diferente. E esse mercado, ele tem, você percebe que ele cresce cada vez mais, como é que tem sido o comportamento dele? Compra, venda, aquisição, valuations, como é que é esse movimento hoje? Você atua em 360, empresa de SaaS, né, varejo, imagino, mas o que você percebe que existe um movimento muito grande, principalmente? São as EdTechs, são EduTechs, enfim. Perfeito. Pergunta excelente. Quando a gente pega os indicadores de fusões e aquisições, e aí a gente tem que fazer alguns cortes, seja ele, enfim, mundial, América Latina, Brasil, você vai ver que teve um momento os últimos 2 anos bem tensos, mas eu não quero falar desse macro, sabe assim, desses grandões, dessas negociações de bi, eu quero falar do pequeno e médio, porque o pequeno e médio é o que movimenta a grande base da economia de um certo modo. Perfeito. E aí tem muita oportunidade. E aí eu gostaria de destacar aqui nessas oportunidades quais setores eu diria. Quem tem uma empresa que hoje fatura seus 30, 40 milhões de reais. Olha só, eu gostaria de contar esse perfil para vocês, porque aí, para você que está nos acompanhando aqui, se você está com esse perfil, se você conhece alguém com esse perfil,
vale a pena a gente conversar. Olha só que interessante. Uma empresa que fatura aí seus 30, 40 milhões de reais, que ela tem um EBITDA superior a 20%, que ela tem uma taxa de crescimento ali recorrente, ela consegue ter uma previsibilidade de inovação e ela está crescendo. Só no mês passado, nós mapeamos 35 investidores com esse perfil. A maioria gosta de empresas que faturam mais de 100, ok? Então, entre 35, 40 e 100, tem menos, mas tem muitos investidores interessados em olhar essa empresa e colocar recurso para que ela saia do V0 de 35, cresça para ele fazer uma venda maior no futuro. Então, respondendo a sua pergunta, empresas com esse perfil, e aqui eu nem falei setor, agora, o que é muito mandatório para nós no nosso dia a dia? Empresas de tecnologia. Empresas de tecnologia, seja ela com SaaS na essência, o tempo todo a gente tem oportunidade, seja para um investimento, seja para uma combinação de negócio estratégica, são um setor aí bem relevante. E nós estamos falando de comportamentos de uma empresa, por exemplo, um SaaS, desde uma empresa que tem um ano de vida, né? Normalmente, como é que essa análise que existe também né? O investidor ele procura o que só o faturamento, mas a vida, o tempo vida dessa empresa, como é que ele normalmente investiga isso? É assim, você tem lá, aumenta a rigorosidade quando ainda não se comprovou com lastros seguros. Então, você vai ter mais atratividade para as operações que já estão performando, já construíram carteira, já estão monetizando. Não precisa ainda estar, até muitas vezes, não precisa estar ainda em ponto de equilíbrio. Ainda está queimando caixa, faz parte do jogo da startup, ok, por exemplo, né? Mas tem um termo que a gente utiliza em fusões e aquisições que é o termo sexy. O que é sexy? Sexy é exatamente essa previsibilidade e essa entrega que já existiu, né? Eu já consigo comprovar, e esse horizonte de busca de falar, realmente, eu estou resolvendo no mercado uma dor relevante com tecnologia e com escalabilidade. Então tem inovação, escala e tecnologia. Aí atrai os olhares de muitos investidores, certamente. Bacana. Pegando um gancho aí, Rafael, nós aqui, como trabalhamos com um ecossistema de contabilidades, daquilo que eu venho aprendendo um pouco, eu vejo que o contador ele é uma peça que ele poderia enxergar mais oportunidades justamente com esse contexto, quando nós falamos de equity, né? Eu vejo poucos que conseguiram entender esse modelo e eles são sócios, cara, já de algumas empresas. E o cara tá ganhando dinheiro, tá? Tá nadando, mas são poucos. Você vê que o contador, ele é um profissional que poderia abusar mais desse formato equity com os seus clientes para poder levar o know-how dele, levar toda essa expertise para desenvolver essa empresa? A confidencialidade não me permite dizer o nome do cliente, mas a gente tem um cliente que está exatamente num momento de uma transação e aconteceu exatamente isso. Né? Um contador que tem o perfil empreendedor, um contador que entende muito de negócio, que sai um pouco da bolha, vamos aqui ser bem francos, né? E ele de fato fez exatamente esse movimento. Ele inclusive se tornou sócio desse grupo. Foi uma operação muito interessante, é um case legal, um case em que é um grupo varejista que nós atendemos em Minas Gerais, e esse grupo passou, nós lá há 6 ou 7 anos atrás, nós ajudamos a fazer uma fusão dessas duas empresas. Bacana. E logo depois dessa fusão, o contador participou o tempo todo, ele conhecia as duas empresas, então já tinha ali um papel de mediador natural, né, com confidencialidade, mas com bastante profissionalismo. Tamanho entendimento do que você acabou de provocar, ele se tornou sócio desse negócio. Ele investiu nesse negócio. E nós estamos concluindo agora o exit com essa jornada feliz. E aí eu faço aqui já vou, né? Quem sabe em breve a gente não volta aqui para contar o caso inteiro, porque aí a gente consegue revelar o nome, a gente pode trazer de repente até a experiência desse contador aqui, porque maravilhoso. Não, né? Fica aqui o convite. Como estamos ainda em fase final, né? Daqui mais ou menos aí uns 3 meses, talvez, quem sabe. Que legal.
E quando você fala em desenvolver essa arquitetura aí, a Valore hoje, quando nós falamos de todo o escopo, né, de M&A, compra, questão equity, vocês trabalham muito a questão da governança, sócio para consórcio, né? E como é que é isso aí? Você vê muito conflito ainda do sócio para consórcio? Fernando, você tocou agora eu diria assim, praticamente um propósito de vida, Rafael, Uhum. que eu identifiquei há mais ou menos uns 8, quase 10 anos atrás, de observar. Tantas são as vezes que nós fomos contratados para avaliar uma empresa, entregamos o valuation da empresa, depois fomos entender que o que estava por trás era um desconforto entre os sócios e um queria comprar a parte do outro. E aí o feedback que a gente recebeu algumas vezes foi: seu trabalho é espetacular, impecável, só que só piorou a nossa tratativa. Mas por quê? Porque eu achava que valia uma coisa, ele achava que valia outra coisa, e a gente não se resolveu e, cara, a gente vai parar o negócio, a gente vai dividir o negócio, a gente vai... E aí falou, não, peraí um pouquinho, tem como estruturar uma tratativa profissional para isso. Então, aproveitando até a sua pergunta, hoje na Valore nós temos como principal assunto fusões e aquisições, que é o quê? O movimento que uma empresa faz com uma empresa terceira. Estou falando agora das pessoas jurídicas. Legal. Aí nós temos isso para sell side, ou seja, do lado de quem está vendendo o seu negócio, para buy side, do lado de quem está comprando, vai comprar algum negócio. E nós temos o valuation, de um modo geral, como um produto que permeia essas atividades. Mas existe um outro trabalho que ele é um diferencial muito relevante, né? E a gente já atendeu dezenas, quase centenas de empresas, que é o de mediação societária. O que é a mediação societária? Todas as vezes que os empresários, vou chegando ao ponto da sua pergunta, tem esse desconforto que você falou da governança, de dizer, a gente tem muita clareza, são seres humanos. Sem dúvida. Eles em algum momento vão ter expectativas diferentes, tem que entender que vai ser natural um conflito. Então nós desenvolvemos um trabalho específico em que nós trabalhamos em duas frentes. A parte de finanças, que olha o negócio, e a parte humana, que olha os sócios, né? Que eu, inclusive, tenho a honra de liderar esse tipo de projeto. E aí a gente consegue, só para resumir bem, a gente consegue tratar, a gente consegue entender da onde vieram os conflitos, por onde vai passar, e aí chegar à construção de um acordo. E é uma honra dizer, nós temos 100% de acordos realizados. Tivemos um único caso que não deu certo, foi uma situação muito triste, um empresário tinha ali cometido algo que foi para a esfera criminal, como nós fazemos nosso trabalho administrativo. Importante dizer, sempre com a contribuição dos advogados. Nós não atuamos como jurídico, nós atuamos como mediador administrativo financeiro. Então, com a ajuda dos advogados, a gente consegue construir caminhos muito saudáveis para os empresários. Bacana. Eu gostaria até de que você pudesse dar um conselho. Eu vejo também um movimento hoje muito comum, o quê? Principalmente o contador, né? A falta de mão de obra, ela está cada vez mais escassa. Existe uma situação, uma questão de gestão de pessoas, formação, enfim, tudo aquele, né? Eu não tenho essa mão de obra e eles estão fazendo o quê? As suas fusões, seus M&As, as suas sociedades. Eu vejo que, cara, é uma sociedade muito nebulosa ainda, porque não existe uma governança, não existe um trato na mesa a qual a regra do jogo vai ser essa. Então, qual a dica que você daria nesse momento para esse contador, tá? Fala especificamente para ele, ou empresário, que está tomando uma decisão, mas vamos ficar sócio, Rafael. Tá bom. Tá. Qual seria o indicador? Fala, pelo amor de Deus, cara, olha para cá. Tá Além bom. de contratar valor, né? Legal, legal. Falando um pouquinho sobre essa questão o contador se associar a outro contador, tá com escassez de mão de obra, eu vou juntar e vamos aqui unir forças e vamos seguir. Mas faça isso como se você fosse casar, né? Por que não? No casamento você a conhece hoje e casa amanhã? Só porque tem algum tipo de interesse, se encantou? Não. Normalmente tem um processo. Esse processo, parafraseando o casamento, vai ter que passar pelo conhecimento. Mas eu já conheço, é meu amigo, já fazemos negócios juntos, já indiquei conta e a gente vai combinando. Para desse romantismo. Profissionaliza isso. Se você é um líder contador, de profissionalizar os seus clientes, não vai fazer o casa de ferreiro espeto de pau. Qual o papel de cada um? Ponto. Então, assim, ó, como que a gente
quando a gente vai fazer um trabalho desse, vamos chamar assim, é uma consultoria para combinação de negócios, que pode ser uma fusão, pode ser uma incorporação, tem vários modelos. Sempre preciso entender a viabilidade econômica e financeira disso. Então, veja, existe uma dor, falta de funcionários. Entendi. Aí eu vou colocar as duas empresas juntas. A empresa A vale 5 dinheiros. A empresa B vale 4 dinheiros. A soma das duas não pode ser 9. A soma das duas tem que gerar mais. Então, essa ausência a dor que é a ausência de funcionários, ela vai ser suprida de verdade e vai gerar melhor resultado para ampliar esse valuation? Olha só, saiu de o problema é funcionário para o negócio que eu estou fazendo é para gerar mais riqueza, gerar mais valor para nós. Tá bom, faz. Primeira etapa, eu fiz. Viabilidade econômica financeira. Pô, os números mostram que é legal a gente se juntar. Cara. Eu tenho uma equipe mais sênior, você está com a sua equipe júnior. Quando faz esse movimento, funciona financeiramente. Tá bom. E modelo de negócio, de gestão e ritos da sociedade, como é para você? Dificilmente eles vão conseguir conversar com isso. Na Valor a gente tem checklists e checklists para cada um desses temas. Vou dar um exemplo aqui de uma vivência particular. Senta para conversar com um empresário, de um lado ele diz, olha, numa conversa individual muito franca, dizendo, estou fazendo esse movimento que é a salvação. Estou tão sobrecarregado que eu vou agora me associar a esse cara vai me ajudar e eu quero mudar de país daqui 2 anos no máximo. Você senta para conversar com outro cara, o cara falou assim, cara, o cara de lá é um cara incrível, adoro esse cara, quero ter sociedade com ele com 10 anos, continuar construindo um negócio legal pra caramba. Eles não vão falar isso um pro outro. Não está na pauta deles. A pauta deles é abrir um novo CNPJ, começar a operacionalizar e aí utilizar a mão de obra que está escassa, que é difícil. No fim das contas, passou 1 ano, 2 anos. Do segundo ano, terceiro ano, cara, obrigado. Eu vou trabalhar remoto e aí dá para eu fazer. Não, cara, eu queria que você... Pô, mas não vai dar. Temos o primeiro conflito. Veja como que vai parar lá na história do conflito. Então, tem passos. Falamos da viabilidade econômica financeira, precisamos falar da viabilidade relacionada ao modelo de negócio, tipo de gestão. Depois, qual vai ser o combinado de quem faz o quê, regra de remuneração. Eu gosto de remunerar os meus... Eu gosto de ter alguns PJs. Não, todo mundo aqui é SLT. Não, eu gosto de ter uma remuneração variável aqui em função de XYZ meta. Cara, eu não concordo com isso. Eles não conversam sobre isso, se forem se casar porque se conheceu e vai casar. Então, serve para os contadores em função da dor, mas serve para toda empresa que quer combinar negócio com alguém. E aí a dica. Normalmente esse processo começa com muita afinidade. É um almoço, um café, um churrasco no final de semana e, cara, vamos juntar, vamos lá. E aí vamos conseguir. Perfeito. Não perca esse entusiasmo, mas senta e faz uma conduta profissional que não tem segredo. Inclusive, esse trabalho a gente faz... Rafael, qual é o êxito desse trabalho? O êxito desse trabalho é, inclusive, falar, não é viável. Continuem como vocês estão. E eu tenho cases aqui que eu poderia citar que a gente já fez isso. Apesar do povo ficar bravo, que você tem mas eu queria muito, cara. Tá bom, mas não é viável. Você não aceita esse tipo de comportamento. E nós identificamos que tem esse comportamento. Você vai lidar com isso? Não vou. Então, não começa. Perfeito. Parece óbvio. Cara, amigo, tem alguma pergunta? Por favor. Cara, eu tenho uma pergunta. A gente até já meio que pincelou, mas agora eu vou formalizar ela. Valuation de empresa, tem o prédio, tem os funcionários, tem fornecedores, custos e tudo mais. Agora, para fazer o valuation de um influenciador, ou até mesmo de uma conta no Instagram, de uma empresa. Mas existem negócios à parte, digamos assim. Vocês já pegaram algum caso? Como que é feito? Isso ainda está embrionário no mercado? Conta um pouco pra gente. Nós tivemos a oportunidade de comentar um pouquinho de que todas as empresas podem fazer o valuation. E não foge a regra desses novos negócios digitais e assim por diante. Onde mora aqui a grande questão? Vamos falar um pouquinho sobre o canal. Você é um influencer que tem lá milhões de seguidores e você quer saber quanto vale esse canal para fazer um movimento.
E existem muitas negociações de direitos, uma série de coisas bem legais sobre isso. Por exemplo, música, né, é um negócio um mercado muito, muito rico nesse sentido. A gente precisa tangibilizar. O que é tangibilizar? Nós vamos pedir para você assim, ó, entendi que você tem 1,5 milhão de seguidores. Vou comparar com alguém que tem 50 milhões e que já fez uma transação. Ou eu vou dizer para você o seguinte, me conta como que são as suas arrecadações, quais são as fontes de receita que você tem, quais são as margens que você tem. O que a maioria das vezes acontece é que o pessoal só sabe olhar o extrato da conta bancária. Não tem ali, né, a grande maioria não tem ainda essa visão de eu tenho um negócio. Qual vale a imagem dela? Exatamente. Sem ser a quantidade de seguidores, né? Exatamente. Por exemplo, o que faz uma grande empresa fechar um contrato de publicidade com um grande influencer? Com A ou com B, né? Quanto vale um store da Virgínia? Assim, quanto vale mesmo? Sim. Tipo assim, se eu pagar 50 mil reais, vai estar barato ou vai estar caro? Boa. Vai estar preço de banana ou não? E vale a pena a gente convidar para esse bate-papo as agências de marketing e agências especializadas. Nós tivemos muitas trocas com essas agências em função disso, porque existe um mercado específico para essas precificações. E essas precificações são venda de produto, veja, ou venda de serviço. É um serviço de gravar um store para poder ali gerar uma audiência, essa audiência pode ser compradora. E ele tem um modelo de monetização, seja fixo, seja variável. Entende que eu já trouxe para a esfera do negócio? E aí, vamos aqui aproveitar que o nosso bate-papo é muito com o contador. Dá para planilhar? Dá para planilhar a receita, dá para planilhar custo, despesa, investimentos, etc. Eu consigo ver a performance desse negócio. Então, a partir daí, a gente começa a estruturar o valuation dessa empresa. Se você perguntou um pouquinho se a gente já pegou, já tivemos a oportunidade de fazer de um canal de influencer, de uma líder, de uma responsável por gastronomia, participou de reality show, bem legal, foi uma experiência bem legal. Você quer ver, fugindo um pouquinho aqui do digital, mas do nível de complexidade, nós fomos contratados uma vez para fazer o valuation de um software que precisava de um banco de dados e de um software que precisava ser avaliado para ser... o nosso relatório precisava ser aprovado para essa empresa ser acreditada no Banco Central para poder prestar o serviço. Então, quer dizer, tamanho nível de rigorosidade com base nos CPCs e nas CVM, né, nas regulamentações. Então, tem sim esse... Então, não é necessário ter lá o prédio, ter lá, né, esse lastro do ativo mais comum. Esses outros negócios também têm mercado. E voltando para a parte do digital, vou dar um exemplo prático, que é a CIMED e o Adib, eles abrem abertamente o valor deles, que eu quero bater 5 bi. Esse ano a meta deles é bater 5 bi. Isso aumenta o valuation de uma empresa? O marketing? Só do cara falar que vai bater 5 bi. Opa! E ele falou, então ano que vem vai bater 10. E aí o investidor vai lá, opa, vou colocar a grana aqui, porque isso aqui ou é só puro marketing mesmo, no mundo do valuation mesmo ali, de você pegar o quanto realmente vale a empresa, isso não conta, não entra no jogo. É só receita, faturamento e tudo mais. Lembra? Sempre quando a gente fala de investidor, a gente tem 3 perfis, né? O arrojado, o ponderado, né? E etc. E tal. Ninguém é aventureiro. Nenhum dos 3 perfis é aventureiro. Acreditar na força de um líder de marca que movimenta e faz acontecer, faz parte do jogo. Claro que faz. A credibilidade, a confiança, tudo isso faz parte do jogo. Mas nenhum investidor fala, estou tirando o meu recurso da bolsa de tal investimento e vou colocar aqui porque, cara, olha que legal. Não vai. Sempre vai ter um critério financeiro atrelado. Mas faz parte sim, é legal, é valioso. Seja numa companhia grande como essa que você citou, outros exemplos, como também no dia a dia, nas empresas menores, tem um pouco a ver com isso. Você senta para conversar com um empresário que não está mais acreditando no próprio negócio, como é que você pega um fundo de investimento para poder trazer para cá? Esse mercado não vai mais. Contrário, o empresário está lá entusiasmado, dizendo, cara, isso aqui vai bombar, isso aqui vai dar certo. Mesma coisa, né? Eu vou reformular minha pergunta, porque eu ainda não consegui chegar onde eu queria. Qual é o papel do marketing de participação no valuation de uma empresa? Então vamos dar o exemplo da CIMED. Ela é uma indústria farmacêutica. Então ela arrecada vendendo remédios.
o que o marketing pode fazer para aumentar o valuation sem, vamos esquecer produção, né? A capacidade de venda, de posicionamento de marca. Colocar num gráfico pizza, quantos por cento o marketing é importante no valuation de uma empresa? Tirando o faturamento em si. Boa. Vou pegar outra indústria grande. Tá. Uma indústria de refrigerante de cola. Só falei isso para você, ok? Essa indústria de refrigerante de cola, que abriu a sua unidade de negócio em Jacareí, em qualquer lugar, começou a vender o refrigerante de cola. E começou a trabalhar. Do outro lado tem uma outra, que você sabe o nome, que chegou nas famílias e falou: estou abrindo essa garrafa no almoço do domingo porque une a família. E foram milhões de reais aqui. Dá para imaginar que esses dois caminhos, e aí pela história que a gente conhece, tiveram resultados diferentes, sim ou não? Com certeza. Então, a provocação do marketing, ela é saudável, muito saudável. Perfeito, ou seja, é fundamental. Ela incrementa a valuation? Sozinha não. Mas ela está lá. Ela faz acontecer. Ela gera demanda, ela gera consciência, ela gera audiência. E aí, se tem uma conversão em vendas, melhora a valuation. Mas melhora a valuation se a gestão estiver legal também. Por isso que é um pouco mais complexo. Mas eu gostei de dar esse exemplo, porque eu acho que fica claro de que o marketing é fundamental. Vai sim a contribuir com o valuation. Mas ele sozinho não aumenta. Por quê? Porque tem que ter performance operacional, tem que vender, tem que ter margem, porque senão fica ali um conto de... Só fazer barulho. Exatamente. Então, o barulho é onde eu queria chegar. O barulho, ele é só legal pro brand, mas pro valuation da empresa, se o barulho não vender também, nada feito. Gente, Entendi. Agora sim. é bacana também, só para poder dividir, eu acho que isso é público já, né? Aqui em Americana nasceu uma rede de academias aqui, né? Posso até falar o nome que está lá, Skyfit. Muitos não sabem, nasceu aqui em Americana, Bacana. né? E essa semana passada, essa semana, saiu já um post, né? Que ela está sendo negociada já a 100 milhões, né? Ou seja, algo que nasceu em quanto tempo, né? 5 anos? Um pouquinho mais, mas não passa de 10, Então, hein? Os meninos já estão ganhando, embolsando dinheiro, né? Boa. Então, estou falando de um número aqui, mas pode ser até mais, né? Vai saber. Então, a questão do valuation da empresa, a importância do empresário, o que pode desvalorizar, por exemplo, uma empresa, o valuation de uma empresa, a sua opinião. Boa. Desvalorizar o valuation. Talvez seja mais fácil do que valorizar, infelizmente. Né? É tão difícil conquistar, isso a gente passa na vida com tudo, né? Pô, desde ficar 5 anos estudando para chegar num diploma, etc. A empresa começa do zero, primeiro cliente, segundo cliente, vendendo almoço para pagar a janta, aquela coisa toda. A empresa tem um valuation de 100 milhões. Uau, chegou no auge. Ok. Aí, fatores internos e fatores externos. Fatores externos. Crises, mudança de comportamento do consumidor dele, sabe assim? São 2 exemplos muito comuns que derrubam valuation. E internamente, aí acontece mais ainda. Né? Internamente, infelizmente, a gente sabe que o empresário acaba fazendo confusões patrimoniais. Então, ao invés de ter ali uma remuneração compatível com a sua realidade, ele até coloca no registro que recebe isso, mas no fim das contas acaba retirando dinheiro da empresa para fazer os seus... Enfim. É muito comum. É muito comum. Veja, e assim, a gente se preza muito a um cuidado de não julgar, porque a gente respeita muito. O que o empresário construiu, ele é merecedor daquilo. Mas se ele quiser fazer um movimento de entender valuation, para entender como um investidor olha, ele precisa colocar cada coisa na sua caixinha, sabe assim? Então, ele pode perder valor porque ele simplesmente... nunca mais inovou. Cara, esse produto dá muito certo, vamos vender ele. Daqui a pouco ele chega numa curva de estabilidade, queda e não tem outro. Então tem muito fator aqui para queda de valuation. Mas eu queria destacar um ponto aqui fundamental. Eu disse isso em algum momento. O valuation é meio e não é fim. A empresa vale o que ela é capaz de gerar. Mas mais do que nunca, do que alguém queira comprar. Do que alguém queira pagar. Né? O Jaziel, meu nosso sócio, ele tem uma frase que eu vou aqui
pedir licença e utilizar. O mercado é soberano. Não adianta eu ter um valuation lindo, feito, com a melhor inteligência artificial, o melhor consultor e também a melhor apresentação. Se é só para mim, ou para contar uma história e ninguém acreditar nisso e falar, cara, vou colocar dinheiro aqui, vai ficar ali só um número. Só. Então, é preciso que tenha essa atratividade, né? Então, isso é importante dizer. E pegando esse gancho, então, toda empresa pode ser vendida? Poder pode. Agora, nem sempre vai ter comprador. Aqui na Valor a gente tem até uma situação assim. Nós recebemos mais de 150 pessoas interessadas em falar sobre esse assunto por mês na Valor. Quando chega uma demanda assim, olha, ou eu quero comprar uma empresa que esteja mal, que o empresário esteja cansado, e etc, não nos, sabe, não dá vontade de trabalhar. Porque é um empresário que trabalhou a vida inteira e aí tal, é triste, é uma situação triste. Acontece venda de empresa assim por liquidação. Sabe aquelas coisas? Uhum. Vende a preço de custo e aí fica e tal. É triste, acontece. Nós não fizemos isso ainda. Todas as operações que a gente faz está relacionado a empresas que têm potencial. Que o empresário vai vender a empresa para receber um valor à vista, uma boa parte já à vista, e que ele vai ficar na empresa por um período para receber o earn-out, por exemplo, que é uma ferramenta negocial muito utilizada, que eu fico mais um tempo para eu potencializar meu ganho. Essa empresa, ela é para ser vendida. Então, toda empresa para ser vendida? Pode ser que sim, mas quem manda? É o mercado, é o interessado. Na Valor, a gente tem cliente que tem 6 propostas na mesa, quanto ele é sexy, para usar a atratividade dela aqui. Sim. Mas tem empresas que a gente já falou com 30, 40, 50, 60 pessoas. Empresas não vendeu. Posso dar um exemplo? Que é legal tangibilizar. E tem a ver um pouquinho com algumas perguntas que você me fez sobre o contador. Pensa a seguinte empresa. A empresa tem um funcionário, um computador e licenças aí de servidor para poder fazer transações online. Essa empresa fatura seus 5 milhões de reais por ano, aproximadamente, tem uma lucratividade lá de 40% ou mais. Incrível. Um funcionário com 5 milhões, com mais de 40% de resultado. Então a empresa é um funcionário, o dono, e quando tem evento, contrata terceiros para poder ir lá e fazer alguma coisa. Esse é o modelo de negócios, e isso é um cliente real, que a gente atendeu alguns anos atrás, de venda de ticket online, venda de ingressos online, e que acontece bastante. Onde, quando vai acontecer o evento lá em novembro, todo mundo compra agora, certo? Para onde vai esse dinheiro? Para a conta dele. Ele rentabiliza, ok? Quando acontece o evento tudo certo, ele transfere o dinheiro pro dono do evento, o principal, e ele fica com a margem dele. Não é um negócio, não estou colocando dinheiro, não vendemos. Não foi por incapacidade da Valor. Foi depois de falar com muita gente, ficou claro de que, olha só, eles tinham os principais eventos da região deles. Mas o fundador era o networking de todos os donos de eventos. Conheciam de casa, de etc. Como que eu vendo a empresa se o fundador vai sair e ele pode depois... Barrou, realmente. Então, olha aí, onde que está? Perda de valuation? Dependência de sócio. Uhum. Se o sócio não tiver, o negócio não existe, não tem valor. Deixa eu pegar um gancho. A gente está chegando quase ao final aqui, mais rápido, mas é um tema que eu acho importantíssimo e que no nosso meio, né, nós vemos homens, mulheres, contadores e contadoras, principalmente o papel feminino nesse, né, e o destaque, principalmente as mulheres, tá? Nesse mercado a qual vocês hoje têm dado essa direção para muitos empresários, você vê o papel da mulher hoje à frente desses negócios também, tomando a frente desses negócios, de que forma? Fernando, talvez a gente não teria nem que, desculpa assim, né, nem citar isso como algo, algo de pauta.
né? É algo que há quanto tempo que a mulher precisa ficar provando o seu valor e etc, e recebendo um salário diferente de homem, e eu tô falando de todas as esferas, isso é histórico, não preciso nem ficar aqui chovendo no molhado. Ainda bem, ainda bem que elas estão em cargos de CEO, em cargos de diretoria financeira, né? Nós estamos numa transação agora com uma grande companhia, a maior, na verdade, do setor, e a vice-presidente, né? A mulher vice-presidente. Como é forte, como é profissional, como tem entrega, e ainda bem que tem. E precisa ter mais, né? De alguma forma, as empresas precisam entender que tem que abrir, né? Até comentava um pouco sobre estatística, né? Na Valor nós promovemos uma imersão, que é um curso de 2 dias para os consultores, contadores, que querem saber mais sobre o valuation, aprender na prática, dali sair fazer valuation também e tal. E aí, poxa vida, a gente nota que tem um papel, uma quantidade maior de homens participando, sabe assim? E a gente na Valor fala assim, não, vamos tentar comunicar mais com essas diretoras, com essas controllers, para poder tá com a gente, né? Então, é um desafio, mas que a gente valoriza muito. Bacana. Eu principalmente aqui, né, eu vejo que é um mundo, né, principalmente a contabilidade, que cada vez mais ela tem se colocado, né, à disposição e realmente mudando um contexto aí, o papel dela, né? Acho que você falou de um treinamento, um curso, então vale deixar a reflexão aqui para que realmente contadoras também possam estar cada vez mais imbuídas aí em participar desses eventos aí, Boa. tá? Meu amigo, tem mais algum? Eu tenho a última. Por Me favor. permite? Ainda temos tempo? Temos tempo? O taping, né? Rafa, seguinte, cara. Você falou da valorização da empresa, momentos certos, o que faz declinar uma venda, o que faz valorizar uma venda de uma empresa. Você deu o exemplo do sócio aí e tudo mais. Cara, como que eu sei a hora certa de vender, mesmo na boa? Então vamos supor, criei uma empresa, ela tá valendo 10 e 10 é maravilhoso, e você vem me comprar por 20. E aí pode ser que no ano que vem ela valha 50. Eu vou ficar muito triste se isso acontecer. Qual o momento certo de, cara, espera mais um aninho que vai valer 50 e você vai vender por 100? Ou não, cara, vende agora porque corre o risco. Tipo assim, a hora certa de vender, mesmo ganhando dinheiro, pode ser a hora errada de vender? Você deixou a última pergunta, que ela deveria ficar 45 minutos falando só dela. O tempo tá curto, mas então vamos lá, porque são muitas variáveis, né? O Jazz, nosso sócio até, ele fala muito isso, assim, a hora de vender é agora, né? Principalmente, a gente tem muita demanda na Valor de empresas que nos procuram e falam assim, eu tenho interessado em comprar, agora não sei se é a hora, né? E aí aqui poderia ter um conflito de interesse, né? Porque a assessoria tem como principal remuneração o sucesso dessas transações. E a gente várias vezes vive a jornada e fala, cara, você vai receber uma proposta melhor ano que vem, segura. Eu não posso contar esse case porque tá acontecendo, já faz 6 anos que essa empresa, agora ela tá chegando em 750 milhões. E quando nós começamos ela estava com 250. Um negócio muito legal. Como é que eu falo para ele que tem que vender agora, sendo que todos os indicadores e tudo está direcionado para... Não tem como, entende? Então assim, para finalizar a minha resposta, existe um negócio que é o seguinte, quando você realiza hoje esse equity, você sempre tem que estar valorizando o futuro e não o presente. Então você traz a valor presente 2 ganhos. O financeiro, esses mais do que lucros que você teria sozinho com seu crescimento, tem que ser mais. E também vida. Porque você hoje, com 20 e poucos anos que você tem, não tô brincando, mas por que você vai fazer? Você vai receber o seu dinheiro e você vai ter o tempo de vida para investir em outras coisas, criar outros negócios. E aí no Brasil tem muita dificuldade disso, porque os empresários acreditam que tem que nascer e morrer na empresa. E aí perde a oportunidade de vender na hora certa. Sim. E assim, só para dar um exemplo que me chamou muita atenção, já faz tempo isso aí já, né? Flávio Augusto, WhatsApp.
vendeu, show de bola, ganhou muito dinheiro, depois comprou de novo, mas parece que mais barato do que pelo que vendeu. E aí, acho que tá com ele até hoje, se não me engano. Ele falou, cara, eu fora da empresa, a companhia baixou, eu vou, porque o que... Foi marketing, realmente valeu o risco, você olhando, dando a sua opinião como o cara que tá vendo de fora. Valeu o risco de recomprar a própria empresa depois de ter vendido e ter tido lucro, correndo o risco de ter prejuízo? Ou você acha que foi um marketing, não é bem assim? Como é? Você consegue dar um panorama disso aí? Lembra, a gente falou do perfil do investidor. Pensa alguém que fundou um negócio, entende tudo desse negócio, realizou, mapeou, viu que tem potencial ainda, falou, não, eu entrego. Se eu entrego mais, eu quero. Por isso, inclusive, que dentro da... Não deu tempo, não dá tempo de falar de tudo, mas quando a gente vai fazer uma assessoria para construir a venda de uma empresa, é fundamental ter essa visão. Por quê? Porque senão nunca vende. Porque sempre tem uma expectativa de que vai ser mais o ano que vem, que vai ter, então nunca vende. Então uma das ferramentas, mas essa é a mais relevante, que é o earn-out, o que você faz? Você precifica o negócio agora, mas você aponta o tamanho do potencial que tem se você continuar performando e entregando. E aí esse bônus você recebe por um período. Então você vai ter um salário de diretor, você vai conseguir performar. Tem um monte de cuidados contratuais, negociais aí, né? Tem um monte de cuidados aí para você, porque no fim das contas você está vendendo, tem um controlador e você tem decisões a tomar que às vezes você não vai conseguir. Mas é fundamental e aí você consegue. Então, respondendo a sua pergunta sobre o Flávio Augusto, ele entende do negócio, ele sabe que ele podia performar, ele fez um movimento estratégico. Foi arriscado ou é corriqueiro? Sempre arriscado. Foi muito arriscado. Sair de casa é arriscado. Sabe assim? É arriscado, mas... Não é um movimento tipo, não, isso aí é normal, Não. acontece no mundo dos negócios. Não. Ele então arriscou mais uma vez. Bacana. Meu amigo, vou encerrando por aqui. Né? Eu vou só agradecer você, Augusto. Opa, Meu amigo Rafael, obrigado, tá? Você, a Valore, tá? A gente vai estar colocando aqui depois Boa. o QR Code para que as pessoas possam acessar vocês, possam ter esses contatos aí, falar com você, tirar as dúvidas, e quem quiser vender o seu negócio ou fazer algum movimento de M&A, enfim, fusão, tá aqui o nosso amigo, parceiro, e que você possa ajudar muitos empresários a realizar sonhos e a serem mais prósperos também, amigo. Boa. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite. Sensacional a troca, né? Trazer o conteúdo e para esse tema, para os contadores, de um modo geral, é algo que está no nosso dia a dia também. Então fica aqui também o meu convite, assim como o Fernando trouxe, você que quer falar um pouco mais sobre o assunto, a gente abriu a nossa vertical de educação, então se você quiser acessar Valor Educa, lá tem alguns cursos muito interessantes, bem acessíveis, que você pode fazer de casa, são 6 horas de curso. Legal. Bem interessante. A gente vai deixar o link na descrição. Boa. Então depois você passa pra gente. Boa, maior prazer. E aí, obrigado mais uma vez e contem com a gente. Então, para você que está nos acompanhando aí, tá? Valor, e depois nós vamos deixar o link aqui para que você possa acessar, conhecer e não deixe de acompanhar. Acompanhe todo esse episódio aqui que eu tenho certeza que pode fazer muito sentido para você aí, esse movimento empresário que você precisa para 2026. Se inscreva no canal, deixa o like, o comentário também, que a gente pode ler os comentários e gravar isso lá no Instagram, né? @Cardsinova, Fernando Mutelli, Augusto Perini, vamos deixar tudo aqui embaixo, as redes do Rafa também. E é isso, até o próximo episódio então, amigo. Valeu, amigo. Valeu.